Você já ouviu falar dos feiticeiros evangélicos? Consegue identificá-los? Quando o púlpito deixa de anunciar o arrependimento e passa a prever número de CPF, datas, transferências via Pix, não estamos diante de um profeta, estamos diante de um adivinho que usa o nome de Deus para manipular a consciência e explorar a fé alheia. A adivinhação proibida por Deus no Antigo Testamento reaparece com força hoje dentro das igrejas, com roupas novas e jargões bíblicos. Os falsos profetas afirmam ter palavras reveladas que, na verdade, são frutos de observações emocionais, acesso a dados prévios e manipulações sutis. Eles dizem: tem alguém aí com uma dor no peito, o Senhor me mostra um nome com a letra M, e o povo responde com fé, esperando por um milagre, sem perceber que está diante de um esquema espiritualizado. O nome disso na escritura é feitiçaria. E o texto é claro: não se achará entre ti quem faça encantamentos, adivinhações ou invoque os mortos. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e o 12. A crise da fé não está apenas nas heresias pregadas, mas na estrutura do culto. Pessoas fazem filas para receber orações personalizadas, desde que antes elas preenchem um envelope com propósito. Campanhas são vendidas como pacotes espirituais, objetos ungidos viram relíquias modernas e atos proféticos são produzidos como espetáculos. Não há pregação bíblica. Há stories religiosos, com fundo musical e muitas lágrimas calculadas e captadas. A fé foi reduzida a uma transação. Quem paga, recebe. Quem não paga é acusado de incredulidade. Apesar do caos, Deus ainda preserva líderes que pregam com fidelidade, sem depender de palco ou manipulação para serem ouvidos. Eles não transformam revelações em espetáculos e nem comercializam a dor do outro. Eles anunciam o reino com coragem e aconselham com temor e servem a Deus sem interesse. Estão em igrejas pequenas e grandes, em bastidores e também visibilidade. São vistos, mas não se corrompem com a fama, com a vaidade. Não se promovem com a ostentação. Eles se entregam em sacrifício por amor ao evangelho. É diferente dos magos, dos feiticeiros evangélicos. Os magos antigos usavam pedra e cartas. Os de hoje usam microfones e redes sociais, códigos de Pix e frases de impacto. Se alimentam da ignorância bíblica do povo e constroem impérios em cima da dor humana. Anunciam curas, destravam vidas e desbloqueiam destinos, mas apenas para quem ativa sua fé através do dinheiro com suas ofertas. Usam o nome de Deus, mas servem ao seu próprio ventre. Chamam isso de mover profético. A Bíblia chama isso de comércio da fé. A igreja não pode se omitir. O julgamento começa pela casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Jeremias confrontou os que diziam: tive um sonho, quando Deus nada havia dito ou falado. Jesus virou as mesas do templo porque haviam feito no lugar de oração um covil de ladrões e um centro de lucros. Hoje os púlpitos estão cheios de vozes que falam em nome de Deus, mas promovem a si mesmo. E toda vez que o evangelho é negociado, o Espírito Santo se retira e o juízo de Deus se aproxima. O falso profeta só prospera porque existe uma multidão que o sustenta. A Bíblia alerta que nos últimos tempos
Muitos não suportariam a sã doutrina, preferindo ajuntar mestres que falam o que eles querem ouvir. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Há pecado em manipular, mas também é pecado em desejar ser manipulado. Muito entregam dinheiro não por fé em Deus, mas por idolatria ao próprio sonho. Não é só enganador que será julgado, mas os que amam ser enganados. Jeremias capítulo 5, versículo 31. A fé cristã não existe para prever futuro sem um propósito claro definido, mas para formar obediência no presente. Deus não fala para impressionar, mas para transformar o caráter. A igreja não precisa de adivinhações, mas precisa voltar para a cruz. Para a palavra e o temor ao Senhor, a Escritura basta. A fidelidade é maior do que qualquer revelação. Se você não tolera mais a manipulação espiritual disfarçada de unção e os abusos em nome de Deus e o comércio feito com o corpo de Cristo, pregue contra isso, se posicione, suba nos montes e toque trombeta contra o pecado, contra os feiticeiros. Os repreenda severamente como fez João e Pedro. Que eles caiam na própria desgraça dos seus lucros. Jesus está voltando. Devemos nos preparar